Graça e paz, boa noite. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos mais essa noite, amém? Queria felicitar as mulheres pelo seu dia, pelo Dia das Mães. Tem algumas mães aqui novas agora, né? A Jéssica, parabéns para a Jéssica também. É muito especial essa data para mim, principalmente esse ano, porque ano passado eu perdi minha mãe, né? E eu recebi muito abraço das mães aqui da igreja, né? Eu fui muito acolhido, e eu percebi como uma parte da dádiva de Deus na minha vida. Então, queria felicitar as mães essa noite aqui. Amém? A gente vai estar dando continuidade à nossa série de mensagens sobre a Confissão Belga e os seus artigos. E hoje a gente vai falar sobre o artigo 14, que é intitulado da seguinte forma: a criação do homem, a queda e a sua incapacidade de fazer o bem. Amém? E para poder estudar essa temática, eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, a gente vai ler dos versos 1 ao 3. Carioca, né? Shhh. Efésios, capítulo 2, dos versos 1 ao 3. Todos acharam? O texto de Efésios, capítulo 2, dos versos 1 ao 3, diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Vamos orar? Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a discernir a Tua palavra, a discernir a Tua vontade, para que, de fato, essa doutrina, para que, de fato, esse evangelho, ele possa arrebatar ainda mais os nossos corações, Pai, a Tua graça, Senhor, ao Teu favor, a Tua realidade, Pai, para que verdadeiramente a gente possa continuar caminhando como discípulos do Senhor na perspectiva do Teu reino, Pai. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Irmãos, a gente não sabe exatamente qual é o motivo claro pelo qual o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios. A gente não percebe nenhum motivo aparente, nenhum erro, nenhum pecado, nenhuma heresia, como normalmente era de habitual o apóstolo Paulo pegar, escrever uma carta e direcionar para a igreja. Muito possivelmente, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para poder encorajar a fé dos efésios. Por quê? Quando a gente volta lá em Atos capítulo 19, que a gente vê a plantação da igreja dos efésios, a gente percebe que eles receberam o evangelho de forma tão profunda, que um grande avivamento foi estabelecido naquela cidade, ao ponto de todos irem para a praça pública e confessar pecado, ao ponto deles irem para a praça pública e quebrar as estátuas da deusa Diana, ao ponto de ir para a praça pública e quebrar lá as miniaturas do templo da deusa Diana. Naquele templo, o templo da deusa Diana, que ficava na cidade de Éfeso, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, a religiosidade em volta da crença da deusa Diana, o comércio, tudo girava em torno da religião. E eles foram para a praça pública e quebraram tudo. Queimaram o livro de feitiçaria e grande burburinho começou a tomar conta daquela cidade. Por quê? Porque os comerciantes ficaram revoltados. Porque a igreja impactou de forma direta no comércio daqueles homens. Então eles criaram uma assembleia, chamaram os trabalhadores e a coisa ficou tão feia que a cidade toda ficou sabendo. O governante ficou sabendo e a igreja passou a se tornar um alvo daqueles homens que tentaram intentar contra a vida da igreja.
E para piorar a situação, a gente percebe no capítulo 3 aqui que havia chegado ao conhecimento da igreja de que o seu principal mentor, o seu principal líder, estava preso em Roma. E no capítulo 3 da carta aos Efésios, a gente vê o apóstolo Paulo orientando a igreja para ficar tranquila, para não se preocuparem, porque da mesma forma que ele estava preso, o evangelho continuava prosperando. O reino de Deus continuava prosperando. Então, o objetivo da carta à igreja de Éfeso é fundamentar a fé dos efésios. Por isso que a carta aos Efésios é uma das cartas mais doutrinárias de todo o Novo Testamento, junto com Colossenses, junto com Romanos. Inclusive, existe uma similaridade muito grande entre Efésios e Colossenses. Se, por um lado, Efésios enfatiza a doutrina da igreja, em Colossenses, o apóstolo Paulo enfatiza a doutrina de Cristo. Então, o objetivo de Paulo, no momento dessa dificuldade que eles estavam passando, era fortalecer a fé dos efésios, para que eles pudessem passar por esse momento de dificuldade firme na fé, com uma teologia sólida. Então, o apóstolo Paulo começa a falar das riquezas que eles receberam em Cristo Jesus. No capítulo 1, ele começa a dizer o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E essas bênçãos espirituais que a igreja recebeu, segundo o apóstolo Paulo, foi por intermédio do plano da Trindade, tendo Deus como aquele que arquitetou todas as coisas, desde antes da fundação do mundo, Cristo como aquele que executou esse plano na plenitude dos tempos, e o Espírito Santo selou e confirmou todo esse plano, selando a igreja com a sua própria presença, para que, de fato, o plano de Deus ele fosse evidenciado pela tua presença na vida da igreja. E o apóstolo Paulo continua no capítulo 1 orando pela igreja, pedindo para Deus que a igreja fosse iluminada, para que ela pudesse ter o espírito de sabedoria e de revelação da palavra de Deus. Ele pede para que a igreja ela seja iluminada, para que a esperança pela qual eles fossem chamados tivesse forte em seu coração. E ele continua dizendo que esse mesmo poder que redimiu a igreja por intermédio desse plano foi o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Que não só ressuscitou Cristo dos mortos, mas o fez assentar nas regiões celestiais, tornando cabeça de todas as coisas, Senhor com toda a autoridade sobre céus e terra, e cabeça da igreja. E é interessante que no capítulo 2, que é o texto que a gente acabou de ler aqui, ele faz um movimento um tanto drástico, porque ele começa a falar da nossa condição. Ele fala que antes de recebermos de Cristo, no caso aqueles falando da igreja de Éfeso, eles estavam mortos em sua condição. E por que o apóstolo Paulo ele fala sobre isso, quando antes ele falava do poder que ressuscitou Cristo dos mortos? Basicamente para poder dizer que o mesmo poder que ressuscitou um homem foi preciso para nos ressuscitar da morte espiritual. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está querendo trazer, quando depois de falar desse poder que ressuscitou Cristo dos mortos, agora ele passa a falar da nossa antiga morte espiritual, antes de Cristo Jesus, antes de nós sermos vivificados. E o texto ele começa dizendo exatamente isso. Antes vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O texto ele está dizendo aqui que antes nós não tínhamos condições de desejar Deus. Nós não tínhamos condição de reagir à vontade de Deus, de reagir ao teu propósito. A palavra morto aí no grego é nécros, que é usado para a palavra necrotério, para poder dizer que o homem, na sua condição antes de Cristo, ele não tinha condição vital de reagir a nada concernente a Deus. E eu não sei se vocês, com certeza muitos aqui já passaram por isso, quando a gente vai num culto fúnebre, numa cerimônia fúnebre, é uma situação um tanto estranha, porque um ente querido, um irmão em Cristo que antes
Até há pouco tempo atrás estava interagindo com a gente, agora está deitado num caixão, sem condição vital nenhuma para se levantar de onde ele está. As suas narinas ali estão com aquele algodãozinho lá, mas ele já não respira mais. Os seus entes queridos estão em volta, chorando, se lamentando, a esposa, o marido, os filhos, os amigos, mas ele não pode mais reagir àquele sentimento. Ele não pode reagir mais àquele luto. Por quê? Porque ele não tem condições vitais para isso. O apóstolo Paulo, ele usa essa figura para poder falar da nossa antiga condição. A gente estava morto em nossas transgressões. A gente até poderia fazer coisas boas. A gente poderia ter caráter, a gente poderia ter uma vida íntegra, a gente poderia fazer coisas boas, mas todas essas coisas boas que a gente eventualmente poderia fazer sem Cristo, a gente faria sem conectar ela à autoridade de Deus. E tudo aquilo que a gente faz sem fé é pecado. Então, basicamente, o que acontece é que toda vez que a gente desconecta a autoridade de Deus dos seus mandamentos, tudo que o mandamento acaba se tornando são boas maneiras. E é isso que Satanás ele faz. Ele quer fazer com que a humanidade ela fique numa zona de conforto, achando que é uma pessoa boa, mas tudo que ela faz, ela não faz para a glória de Deus. Ela não faz conectada à autoridade de Deus, porque ela está morta. Ela não consegue reagir à autoridade de Deus. Ela não consegue reagir ao senhorio de Deus. Ela criou uma realidade paralela pela qual ela vive, desconectada da justiça de Deus. E é exatamente isso que acontece no Éden. O homem, ele peca e os seus olhos se abrem. A palavra em Gênesis, ela fala que os olhos do homem se abrem. Se abrem por uma realidade paralela àquela que Deus exerce sua soberania e o seu governo. E essa realidade paralela fez ele perceber que ele estava nu. Fez ele perceber que ele precisava pegar folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Se criou uma justiça própria para o ser humano depois que ele se desvinculou de Deus e da sua autoridade. Então, em outras palavras, na mesma medida que o homem abriu seus olhos, ele também fechou. Ele fechou para a realidade onde Deus exerce o seu governo. E passou a viver como alguém dono de si mesmo. Como alguém que vivia segundo a sua própria justiça. Ele passou a estar morto para Deus. É basicamente isso que acontece em João capítulo 3. Jesus ele entra num diálogo com Nicodemos. E Jesus ele fala assim, olha, para você ver o reino de Deus, para você ver as coisas concernentes ao reino de Deus, você precisa nascer de novo. E Nicodemos não entendeu nada do que Jesus falou. Será que eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Porque ele estava morto espiritualmente. E dificilmente ele compreenderia coisas que são de ordem espiritual. Porque ele ainda era carnal. E ele precisava ver. Essa é a condição do ser humano sem Cristo. Ele está morto. Ele não consegue reagir a Deus. Ele não consegue reagir ao seu propósito. Mas é interessante que a gente, aprofundando essa parte aqui, quando o texto ele fala que vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, essa palavra aqui, pecado, ela é uma palavra grega chamada amártia, que significa fora do alvo, significa fora do padrão. Em outras palavras, a gente entende que a queda ela é muito mais do que um pecado. A queda ela diz respeito a uma mudança de propósito. Há uma perda de sentido. E porque se perdeu o propósito, porque se perdeu o sentido, então, como extrato dessa realidade, o homem peca. O homem se afunda em pecados, porque ele perdeu o alvo. E a gente entende muito bem essa realidade quando a gente vê Jesus, em Mateus capítulo 9, dizendo o seguinte, ele sobe num monte e ele sente grande compaixão da multidão, porque elas pareciam como ovelhas desgarradas do seu pastor, perdidas. Ou seja, aquelas ovelhas elas estavam perdidas porque elas não tinham pastor.
e não o contrário. Elas não estavam perdidas e por isso não tinham pastor. Não. Elas não tinham pastor, por isso estavam perdidas. Elas não tinham propósito, elas não tinham sentido, porque a desconexão de Deus, ela tira o sentido para a vida. E o nosso sentido para a vida é o eterno. E por muito mais que a gente faça coisas boas, se a gente desconectar essas coisas boas de Deus, elas são só boas maneiras, realizadas sem fé. E tudo aquilo que é feito sem fé é pecado. Amém, irmãos? Então, nesse primeiro ponto, a gente percebe e conversou aqui sobre a morte espiritual do ser humano. A morte espiritual do ser humano, ela não nos traz capacidade vital para desejar Deus. Mas quais são as consequências dessa morte espiritual? O apóstolo Paulo continua dizendo aqui. Mas deixa eu abrir um parêntese aqui, irmãos, porque esse texto está falando sobre os ímpios, tá? O texto aqui está falando sobre o momento em que outrora a igreja de Éfeso vivia. Mas a gente vai fazer algumas aplicações aqui para a nossa realidade também. Amém? Mas a gente vai sempre partir do pressuposto de que a gente está falando da devassidão do ímpio desconectado de Deus. Amém? Então, quais são as consequências da vida de um morto espiritual? O apóstolo Paulo fala primeiro, nós somos escravos da cultura. Notem, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. O que é a presente ordem desse mundo? É a cultura. Sem Cristo, nós somos escravos dos valores da cultura. E é interessante que o texto ele diz aqui que nós seguíamos o fluxo desse mundo, a ordem desse mundo. É como se a cultura fosse um rio que jorrasse para um lado, e como a gente está morto em nossas transgressões, sem vitalidade para poder reagir, a gente é jogado nesse rio e a gente só é levado pela correnteza dos valores desse mundo, pela correnteza da pecaminosidade da cultura em vigência na nossa sociedade. E é muito ruim, irmãos, viver sob a perspectiva dos valores desse mundo, porque elas trazem uma realidade distorcida acerca do que é a vida. Elas trazem uma realidade desconectada daquilo que verdadeiramente nós deveríamos entender acerca da sociedade, das nossas relações e de tudo aquilo que envolve a nossa vida. E uma das consequências que a cultura ela traz para as nossas vidas, nos trazendo uma realidade desequilibrada acerca da vida, é que nós passamos a ter um olhar para a gente e para o outro desumanizado. Nós desumanizamos o outro, nós nos desumanizamos quando nós passamos a ter uma percepção da vida desequilibrada. Vejamos, por exemplo, a cultura que a gente vive hoje de extrema sexualidade. A nossa cultura é extremamente pornográfica. O índice de pornografia hoje é gigantesco, de pessoas que acessam pornografia. Inclusive, tem alguns dados de alguns jovens que não têm mais relações sexuais porque só vivem vendo pornografia. O problema disso, irmãos, é que a pornografia ela destrói a nossa mente. Destrói a nossa percepção do homem, da mulher, daquilo que é sexualidade. Ela destrói, ela desumaniza a visão que a gente tem do ser humano. Por quê? Porque toda vez que a gente consome pornografia de uma forma deliberada, a gente não consegue mais virar a chave quando a gente vai para o mundo real e tem que enxergar um ser humano como de fato ele é. A gente continua enxergando ele como se ele fosse um objeto de consumo. A gente continua enxergando ele como se ele fosse um pedaço de carne. A cultura da pornografia faz isso com as nossas vidas. Ela nos desumaniza, porque faz a gente enxergar o outro não como um ser humano, mas como um objeto. E toda vez que a gente olha para outra pessoa como um objeto de consumo, como um pedaço de carne, a gente também se desumaniza, porque a gente não se comporta como um ser humano, a gente se comporta como um animal. Animal que faz isso.
Vejamos, por exemplo, também a cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento, ela não está nem aí com o bem-estar do outro. Ela só quer acabar com a reputação das pessoas. Você passa a ter um olhar para o outro como se o outro fosse uma escória, um lixo. Você se desumaniza enxergando a pessoa de uma forma extremamente equivocada. A polarização política faz a mesma coisa. A gente não enxerga mais o outro como um ser humano. A gente enxerga ele como um lixo, porque ele discorda da gente. É isso que a cultura faz com a gente. Na cultura de competição de trabalho, do mercado, a gente quer passar por cima do outro e que se lasque. Porque eu estou preocupado com o meu bem. O desequilíbrio dos valores da cultura nos desumanizam. Amém, irmãos? Então nós percebemos aqui que quando nós estamos mortos em nossas transgressões, a gente recebe estímulos externos do pecado. E por que a gente recebe estímulos externos do pecado? Porque a cultura é feita de pessoas. E o ser humano é pecador. E o ser humano está distante de Deus. E muitas vezes nós também fazemos coisas parecidas com essa, que eu acabei de falar aqui. Mas nós fomos vivificados em Cristo Jesus. Então, ao invés de seguir o fluxo desse rio, nada contra a corrente, porque você tem vitalidade para isso. Você não está morto, nós não estamos mortos. Nós fomos vivificados na presença de Cristo. Nós temos vitalidade para nadar contra a corrente, para nadar contra esse presente século. Cristo nos dá graça e favor para fazer dessa forma. Amém, irmãos? Uma outra consequência que a gente vê aqui no texto é o seguinte: vocês seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Um outro estímulo externo na vida daquele que está morto espiritualmente é o estímulo do inferno. O príncipe do poder do ar atua na vida daqueles que vivem mortos espiritualmente. Eles são filhos da desobediência. E normalmente nós que somos reformados, a gente tende a dizer que tudo é o homem, né? E o homem, de fato, ele é depravado, tá, irmãos? Os irmãos pentecostais também tendem a dizer que tudo é o demônio, né? Arranhou o CD, é o demônio. Mas o fato é que a gente não pode desassociar uma coisa da outra. O pecado, ele anda lado a lado com o reino de Satanás. Porque o reino de Satanás é fundamentado por mentira. O reino de Satanás é fundamentado pelo pecado. Então, toda vez que um ímpio, ele vive de forma deliberada para o pecado, ele está fazendo prosperar o reino de Satanás. Não dá para desassociar uma coisa da outra. Toda vez que a gente fala do pecado, invariavelmente a gente vai também ter que falar sobre o inferno e sobre o seu reino. Não dá para desvincular a mentira do pai da mentira. Mas é interessante que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a orar da seguinte forma: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E esse mal aqui, irmãos, é o mal maligno. Em outras palavras, o que Jesus está ensinando para a gente orar é o seguinte: Deus, não deixa a tentação chegar no meu coração, mas para isso, me livra do tentador. Satanás, ele toca as nossas vidas, irmãos. Mesmo que hoje nós não vivamos mais sob as garras, escravos do inferno e do seu reino, porque Cristo vivificou as nossas vidas, ele toca a nossa vida sim. E ele é o maior interessado em nos fazer cair, tropeçar. Ele atenta contra as nossas vidas. Nesse mundo que a gente vive, irmãos, de muita correria, muito trabalho, um mundo muito dinâmico, onde a gente tem que dar conta de todas as coisas, quando começa a semana, quando termina a semana,
Às vezes a gente está no nosso corre e a gente percebe que o resultado da nossa correria, o resultado do nosso trabalho, não está sendo proporcional àquilo que a gente trabalha. E a gente desanima. Mas aí, quando a gente percebe que os frutos que a gente está tendo do nosso trabalho, eles não são compatíveis com o nosso corre, a gente começa a olhar para os frutos e para os resultados do nosso amigo, do nosso irmão, e começa a perceber que ele está recebendo demais. E a gente acha que ele deveria estar recebendo de menos. Aí pisam no nosso calo. E a gente revida, porque a gente é crente, mas não é capacho. A gente é crente, mas não é trouxa. Aí a gente desabafa na rede social com o coração amargurado. E quanto menos a gente espera, a gente está tomando atitudes malignas. Porque Satanás, ele toca sim as nossas vidas. Quando nós propiciamos ambiente seguro para ele fazer tal coisa. É o que o apóstolo Pedro ele fala. Satanás, ele anda ao derredor em busca de quem possa tragar. Que o Senhor possa nos ajudar na nossa empreitada contra o inferno. O que nos alivia é que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Mas nós devemos colocar a couraça da justiça para enfrentar o dia mau. E o texto continua falando sobre mais uma consequência de se viver morto espiritualmente. Mas agora, essa influência, ela é interna e não externa. Vejamos o texto aqui. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Quando nós estávamos mortos, nós recebemos influência da cultura, do inferno e do nosso próprio coração, das nossas próprias inclinações pecaminosas. E é interessante que um teólogo chamado William Hendrickson, ele fala que a inclinação para a carne é tudo aquilo que a gente faz desconectado da glória de Deus. Tudo aquilo que a gente faz que não tem por objetivo contemplar a magnitude de Deus. Toda vez que a gente cria expectativas, toda vez que a gente cria planos de felicidade, salvação, ou seja lá o que for, desconectado de Deus, nós damos vazão à inclinação da nossa carne. Porque o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 8, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Logo, toda vez que a gente traz para os nossos desejos, para as nossas atitudes, para a nossa mentalidade, coisas que não vislumbram a glória de Deus, nós damos vazão à inclinação da nossa carne. Seja ela qual for. Seja ela qual for, nós damos vazão para a inclinação da nossa carne. E a inclinação da nossa carne, ela deseja capturar a nossa mente, o nosso coração. E toda vez que isso acontece, nós vivemos em desacordo com Deus. E é interessante porque nós também precisamos vivenciar essa inclinação da carne. Mesmo redimidos, o nosso coração, ele ainda precisa ser redimido. O nosso corpo mortal, ele ainda precisa ser glorificado. A gente recebeu redenção no espírito, mas a gente ainda precisa de redenção no nosso corpo mortal. Por isso o nosso coração, ele ainda é carnal. Ele é moldado pela cosmovisão cristã, mas ele continua recebendo influências da nossa inclinação. E é interessante porque existe uma linha muito tênue para a gente dar vazão a essas inclinações. Por exemplo, dentro do ambiente familiar, nós podemos amar a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos de forma egoísta. E toda vez que nós amamos o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, de forma egoísta, nós não fazemos para a glória de Deus, inclinação da carne, pecado. Quantas vezes a gente não vê pais que projetam os seus planos para os filhos, como se os filhos eles fossem uma projeção do sonho dos pais, sem que a gente tenha qualquer tipo de preocupação de saber aquilo que Deus tem para a vida dos nossos filhos.
Quantas vezes a gente não vê a relação conjugal sendo reduzida à chantagem emocional, para que o nosso cônjuge fique no nosso raio de atuação ali, para que ele fique no nosso raio de controle? Quantas vezes a gente não vê cônjuges tentando encaixar a realidade do seu marido na sua, porque ele não quer abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos. Então ele deseja encaixar o cônjuge na sua própria realidade, porque ele não quer abrir mão da sua própria realidade. Porque ama de forma egoísta, inclinação da carne, pecado. Quantas vezes nós não vemos dentro da igreja, irmãos, nós sendo centralizados mais na obra de Deus, pela obra de Deus, do que o próprio Deus da obra? Quantas vezes? A gente pode ser super ativo, super operante, mas se o centro da nossa vida não é o Deus da obra, mas a obra de Deus, então, inclinação da carne, pecado. Nós não fazemos para a glória de Deus, pecado. Quantas vezes nós tentamos nos definir a partir do trabalho, nós tentamos encontrar valor no trabalho, porque talvez a gente tenha tido uma vida difícil no passado, na nossa vida pregressa, então a gente tenta encontrar valor na igreja, tenta encontrar valor no trabalho, tenta encontrar valor na faculdade, tenta encontrar valor em sucessivos relacionamentos para poder tapar o rombo existencial que a gente tem e não em Cristo. Inclinação da carne, pecado. Então nós percebemos aqui, irmãos, que a morte espiritual, ela atua em 3 esferas. Essas 3 esferas, elas também podem tocar a nossa vida, mas nós temos vitalidade para nadar contra a corrente. Amém, irmãos? Chegando ao final do texto, irmãos, no verso 4, o apóstolo Paulo, no verso 3, perdão, irmãos, na segunda metade do verso 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Antes de Cristo, nós éramos merecedores da ira de Deus. Mais uma vez, o teólogo Hendrickson, ele fala que essa ira de Deus, ela não se resume ao fogo do juízo, não se resume ao inferno. Quando o texto ele fala que nós éramos merecedores da ira de Deus, o texto ele fala que Deus, de forma permanente, ele despeja a sua ira, o seu furor, a sua indignação, a sua insatisfação pelo ímpio. Esse é o sentido do texto. Todos aqueles que vivem segundo Adão, todos aqueles que vivem segundo as concupiscências da sua carne, têm sobre eles o estado permanente de Deus, de ira e furor. É isso que o texto quer dizer. Não significa simplesmente inferno. Inferno é só o resultado. Mas o texto ele continua aqui no verso 4 dizendo o seguinte: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Amém. Um dia nós vivíamos sob o estado de permanente ira de Deus sobre nós, mas Deus, através do mesmo poder com o qual Ele ressuscitou Cristo dos mortos, Ele nos ressuscitou do nosso marasmo espiritual. Ele nos ressuscitou da nossa morte espiritual e nos deu vida quando nós cremos que Cristo é o Redentor da nossa vida. Quando nós entendemos que nós somos inteiramente vulneráveis e dependentes de um Senhor que possa nos salvar. Cristo é essa pessoa. E hoje, em Cristo Jesus, nós vivemos sob um estado permanente de graça e amor. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Nós fomos vivificados para viver num ambiente de contínua graça e favor. Nós temos graça e misericórdia disponível. É só a gente gritar. Que assim como Pedro, ele pega na nossa mão e traz a gente de volta para a superfície. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua graça, Pai. Pelo Teu favor, Senhor, que nos possibilita não viver mais como escravos da cultura. Que nos possibilita, Pai, não vivermos mais como escravo, Pai, do inferno. Que nos possibilita, Pai, não vivermos mais como escravos da nossa carne, Pai. Que tamanha graça, Senhor. Que tamanho favor do Seu poder que atuou sobre as nossas vidas, nos vivificando, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor iluminou os nossos olhos espirituais. O Senhor nos fez nascer de novo, Pai. Para poder enxergar o Teu reino, a Tua realidade, o Teu evangelho. Nós não estamos mais aquém do Teu propósito, Pai. Nós temos acesso direto ao Senhor, ao Teu propósito, à Tua realidade, ao Teu evangelho, à Tua misericórdia, ao Teu afago, ao Teu abraço, Pai. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, como o Senhor é bom. Obrigado, Jesus, porque quando nós estávamos mortos, sem poder reagir ao Senhor, sem poder reagir à Tua realidade, o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nos concedendo todas as riquezas espirituais eternas. Obrigado, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. É isso que nós Te pedimos, Pai, como igreja, certos de que a herança pela qual nós vivemos é eterna e permanente. Certos de que a Tua graça e o Teu favor sobre as nossas vidas é permanente. O Senhor não é um Deus distante, o Senhor é um Deus próximo. Obrigado, Jesus, obrigado. É isso que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Amém.